Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada de Tokenization, um bate-papo sobre negócios e tokens. Eu sou Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e Forest Token. Eu sou o Fernando Stricker, sócio da SHLO Advogados e cofundador da Forest Token. Tudo bem, hein, Fernando? Tudo bem, e você, Rodrigo? Tudo ótimo. Bom, me diz aí, hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar de um projeto que está em todos os outros podcasts e YouTubes aí que falam de cripto, que é o projeto chamado WorldCoin. E esse é um projeto que ele envolve, para quem não sabe, o escaneamento da íris do olho humano para conseguir fazer uma diferenciação entre quem é humano e quem é robô. A gente vai abordar um pouquinho por que isso veio à tona, por que isso é importante e por que também tem recebido críticas. Perfeito, perfeito. Hoje eu vou ter uma dificuldade forte por causa do meu aparelho para falar WorldCoin. Meu aparelho vai me dificultar. Mas vamos entender um pouquinho melhor, tá? A primeira coisa que eu quero, para a gente poder colocar esse assunto, né? A gente está falando é o assunto do momento, como você trouxe aqui. Mas eu quero que a gente leve isso para a gente poder, de alguma maneira, levar para o nosso empreendedor e entender algumas dessas questões, né? O que é esse projeto? Vamos lá, vamos tentar mostrar um pouco mais por quê, e aí a gente pode entrar para ver esse universo, né, da tokenização, o universo Web3 que está chegando cada vez, está mais realidade, né, do que antes. Como que funciona esse projeto então? Qual que era a ideia aí, que parece ser bacana, mas também tem alguns problemas? Quando a gente fala em projetos em blockchain, a gente já falou bastante aqui, a gente distanciou sempre a questão de uma mera moeda digital, né? Tem projetos, tem business que ficam ancorados em blockchain e eles exigem uma pré-condição de saber quem está de um lado e quem está do outro. E projetos criptos descentralizados, que a gente não abordou muito aqui, a gente chama das DEX, né? Que são, por exemplo, as Decentralized Exchanges, que são as corretoras descentralizadas, elas têm essa dificuldade de você saber quem está de um lado, quem está do outro, justamente porque você não tem uma das grandes regras de governança e também uma das bases dos ordenamentos jurídicos, que é saber que pessoa está ali, que CPF está ali, que CNPJ está ali. E é o processo de Know Your Client, o KYC. Então, somando a isso, e não só por conta desse contexto de você necessitar saber quem está de um lado e quem está do outro para fazer uma transação, enviar um token, enviar dinheiro, comprar um imóvel, enfim, fazer qualquer espécie de transação, você tem uma necessidade de proteção e privacidade de dados. Então, o WorldCoin veio aí pelo CEO do ChatGPT e outros fundadores com uma alternativa e um mote, digamos assim, uma missão de você não precisar fazer um KYC tradicional. Eu não preciso dar meu nome, meu e-mail, meu telefone, e eu vou fazer um scanner da minha íris, e com esse scan da minha íris, eu consigo validar que eu sou um ser humano, e por ela ser única, eu tenho essa biometria, digamos, que vai validar que eu que estou fazendo essa transação. Então, basicamente, quando você abre o teu iPhone e tem o Face ID, você não precisa salvar a tua senha, você não precisa pôr ali, você não precisa mais memorizar, você resolve o problema disso. Mas, por outro lado, você tem os teus dados faciais, que isso é considerado dado pessoal, né? Dado pessoal não é só seu nome, seu endereço, também Sim. A sua forma física, sua íris é dado pessoal, sua voz é um dado pessoal. E se isso é um dado pessoal, você tem que respeitar a legislação da LGPD. E você tem a legislação brasileira, você tem a legislação europeia, que é GDPR, e assim por diante. Então, assim, se esse projeto veio para proteger dados pessoais, então qual que é o risco, né? Que é o que grandes pessoas e grandes players do mercado, inclusive o Vitalik Buterin lá da Ethereum criticou, por que isso é ruim, por que isso ficou questionado? Pois bem, então a gente tem ali Mas espera lá, vamos fazer ele entender de uma forma geral. A ideia do pessoal, quando criou um projeto onde eles querem centralizar e ter a íris de todo mundo, coletando essas íris para que, com base nisso, criasse-se uma forma de identificação
global, vamos pensar Eles assim. chamam de World ID. Então, você teria uma identidade digital mundial. Perfeito. Mas, uma pergunta que aqui não quer calar é... Ok, beleza. Agora, a partir de agora, eu entro simplesmente com os dados, com a minha íris. Em qualquer coisa, não preciso dizer que é o Rodrigo, não preciso dizer quem é. Porém, quem valida que eu sou o Rodrigo vai ser essa instituição mundial. Neste caso, eu preciso, para fazer lá, para dizer quem é o Rodrigo, quando eu fizer meu cadastro original, eu não preciso dar todos os meus dados para, a partir disso, ele guardar esses dados e me dar o hash que ele vai criar, o código que ele vai criar para a minha íris? Não, nesse caso não. Então, nesse projeto, ele não funcionaria como um... Vamos supor, eu vou fazer uma identidade, né, um RG. Aí eu vou lá e tenho que levar todos os meus dados para sair aquele RG. Nesse caso, ele só vai autenticar a tua íris e como ela é única, você garante, então, primeiro, que aquele olho, aquela íris é um ser humano, porque a gente tem o problema dos robôs, que a gente já vai falar. E segundo, que não existe outra íris igual. Então, eu não tenho outra pessoa que vá transacionar sobre aquela identidade. Então, assim, eu ignoro todos os outros dados que são exigidos nos KYCs. Então, isso é um problema, porque eu tenho regulamentações que exigem. E a segunda dúvida que era, tá, mas a empresa então mantém esses dados, mantém as íris, ela é toda descentralizada, então protocolo aberto, open source, a ideia é não ter uma centralização e usar a blockchain para isso. Porém, a grande crítica do Vitalik foi justamente isso, existe o risco de ser centralizado. Sim. É possível existir uma centralização disso, e a partir do momento que você tem a centralização, só para explicar para os ouvintes, é você poder ter o vazamento e informação. Exatamente. Eu ainda tenho algumas dúvidas que beleza, ok, tenho isso, vou usar isso para uma transação, mas, por exemplo, para mim fica muito claro no que você vai explicar ali para frente para me diferenciar de um robô. Mas, de qualquer maneira, eu preciso dizer, eu não sou um robô, legal, mas quem é você? Essa dor, Rodrigo, ela não é resolvida com esse projeto. Ele não pretende resolver isso. Uhum. Ele pretende resolver uma questão de, por exemplo, eu preciso passar... E é justamente um problema para o direito, um problema para a responsabilidade civil, penal que a gente tem. Hoje, todas as leis dos países apontam para um culpado quando tem um acidente de trânsito, certo? Sim. A gente chama de responsabilidade civil. Se alguém é morto ali, se alguém falece ali, você tem que responsabilizar alguém. Então, o direito, ele sempre busca esse alguém de carne e osso, né? Uhum. No digital, a gente está tendo uma camada agora de inteligência artificial e de robôs que vão lá e fazem postagens, fazem contas falsas, vão fazendo, transações até, que em cripto você poderia ter alguns robôs fazendo transações para você, e que ali não tem um ser humano. Então, quando você entra no direito, e é para esse campo que eu queria trazer a discussão, você tem uma tela azul. O direito não consegue interpretar pelo seguinte: quando você tem de A para B uma transação e é um ato humano, você tem ali o que a gente chama de ato jurídico, né? Sim. Então, esse ato que é jurídico, ele tem efeitos jurídicos no mundo real. Sim. Mas quando você tem robô de um lado, você não tem ali um ato jurídico praticado por um ser humano. Sim. Aí quem que você vai responsabilizar? Quem desenvolveu o código? Né? É o que eu até venho vendo em algumas palestras, né, que ainda no mundo de direito a questão do blockchain está um pouco devagar, mas vem muito a discussão do blockchain e administração pública. Como é que eu vou automatizar algumas transações da administração pública se a lei exige que tenha um ato administrativo praticado por um agente do Estado, né? Então, tem limites para o blockchain, tem limites para a programação, mas existe essa dificuldade hoje, um grande problema que é eu garantir que do outro lado tem um ser humano, eu garantir que do outro lado eu não estou, por exemplo, numa conta de Twitter ali que está publicando um monte de coisa e aquilo ali é tudo falso para, digamos, alterar o resultado de uma eleição ou inflacionar alguma posição do youtuber e manipular algoritmos. Eu entendi muito. Para mim, eu acho que essa parte fica clara, talvez para os nossos ouvintes, eu acho que fica claro. Beleza, eu estou usando minha íris para provar que eu sou um humano, né, e eu vou conseguir fazer. Para mim, ainda não está muito clara a aplicação disso na prática, né? Então, por exemplo, e aí pensando
no contexto que envolve várias outras coisas. Legal, beleza. Se eu vou fazer agora um cadastro, faço meu cadastro numa conta. Vamos simplificar, não vamos nem fazer transações. Vou fazer minha conta lá no Instagram. Tá? Aí eu vou colocar meus dados. Hoje, o que acontece? Se consegue criar robôs, tá? E esses robôs, coloca lá, cria uma foto, pega uma foto, ou rouba uma foto de alguém, ou faz dados, coisa, ou cria na inteligência artificial agora, e cria uma foto, cria dados, joga lá, joga qualquer coisa, e ainda pode, de repente, colocar dados roubados lá dentro, ou criar dados. Beleza. E aí é um robô operando. Esse eu acho que é o maior drama hoje do Instagram e de tudo mais, o lixo que tem lá dentro circulando para o valor de negócio dele. Beleza, agora eu tenho a íris, eu vou lá e coloco a íris, mas coloco meus dados também, e a única coisa que eu consegui fazer aqui foi garantir que eu sou um humano. Né? Eu não consegui entender ainda onde que entrou a proteção de dados, porque... É que daí eu não transfiro, o Instagram, por exemplo, não teria meu nome. Mas, por exemplo, tá bom, mas qual que seria o valor para mim, por exemplo, eu ter uma conta no Instagram sem meu nome? Você poderia, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum as pessoas usarem o nome mesmo, né? Pessoa física. No exterior é comum o teu nome no Instagram não ser teu nome, ser um nickname mesmo, eles usam o nickname. Então as pessoas não se expõem como a gente se expõe lá. Põe Fernando Stricker no Instagram, eles põem lá uma coisa só para os amigos verem. Então, assim, a tendência, né? E assim, uma das soluções eu não precisaria dar dados tradicionais, nome, RG, e-mail, para abrir uma conta. Mas, é a questão que eu estou trazendo aqui, a dificuldade é que em algumas regulamentações você vai exigir a conta. Vai exigir o KYC tradicional. Eu não estou nem pensando na questão jurídica, eu estou pensando no negócio, entendeu? Aí eu vou montar uma conta, vou abrir uma conta no Instagram, eu não vou dar meu e-mail, eu não vou dar todas as minhas informações, não vou dar nem meu nome, nem meu telefone, nem meu CPF, nem nada dentro disso daqui. Você poderia ter toda a tua rede de amigos, publicar e o Instagram não sabe quem é você, entendeu? E aí a minha pergunta é essa. Beleza, e como é que o Instagram vive? Aí por isso acaba um pouco com os negócios que hoje vivem de dados, já que você não paga pelo Instagram, né? Eles coletam teus dados. Exatamente, porque aí, por exemplo, você vai circular, por exemplo, você quer vender coisas, você quer fazer... Hoje, por exemplo, as pessoas vivem, o Instagram é um marketplace ali dentro, onde você se estabelece, né? E o grande negócio é você criar pessoas para ter um público e a partir disso você fazer um negócio. Mas aí até, Rodrigo, tem muitas pessoas, tipo, jurídicas, que não precisam fazer o KYC que elas fazem. A gente que no escritório faz bastante LGPD, a gente vê assim, poxa, por que você está pegando o nome da mãe? Eles não sabem responder. Por que você está pegando o RG? Não sabem responder. É para um contrato de locação, que se tiver uma ação judicial vou precisar do RG? Tranquilo, aí a lei permite você pegar. Por que eu colocaria meu CPF no Instagram? Porque é a forma que o Instagram tem de garantir que só tem um CPF, então não tem outra pessoa que ela gosta. Mas o Instagram nem pede CPF. Se vocês forem ver lá, ele nem pede isso. Pede teu nome e e-mail, tanto que você pode ter um monte de conta mesmo. O que o World ID funcionaria como resolução? Olha, vamos supor uma rede social nova que só tem o World ID dentro, só aceita o World ID. A gente teria a garantia de que não teria dois Fernandos lá. Eu, por exemplo, tenho a minha conta pessoal... Tenho a conta do escritório, tenho a conta do departamento do escritório, tenho outra conta de outro departamento. Então, eu mesmo criei 4, 5 contas e se o valuation do Instagram for levar em conta quantos usuários ele tem lá, isso seria inflacionado, porque não são CPFs verdadeiros, né? Mas você transaciona... Mas aí nesse ponto até, eu agora estou começando a entender o que você está colocando. Por exemplo, vamos imaginar isso, tá? Eu acho que isso é legal para o empreendedor ali a gente vê. Então, vamos lá. A gente vai construir um Instagram agora do zero. A gente vai fazer uma nova rede social. E essa nossa rede social vai usar essa rede mundial. E vai ser basicamente muito simples. Para entrar lá, você precisa simplesmente botar a sua íris lá. E aí você tem uma identidade lá dentro. Você vai criar seu perfil. E beleza. E aí você começa a postar coisas. Tá? Daí você criou a sua identidade, não botou seu nome, que uma das coisas que você não queria, colocou qualquer questão. Mas você é um usuário dentro disso daqui. E aí, o que é a grande vantagem? Você está validado como único e todo mundo que está ali dentro agora não tem robô.
Essa brincadeira não é permitida porque agora você tem as pessoas que estão ali. Então, quem der um like ali é um like real. Verdadeiro. Verdadeiro. Você tem lá 10 mil seguidores, você tem um núcleo de 10 mil seguidores e realmente tem valor aquilo lá. Por exemplo, você não precisa ter 1 milhão de uma comunidade para que você comece a valorar posts e começar a fazer propaganda e patrocínios, patrocínios e tudo mais. Então, você vai sabendo e está colocando dinheiro, né? Isso me parece totalmente factível. Uhum. Mas aí a questão que segue é, beleza, e aí eu começo a fazer publicações racistas ou qualquer outro tipo de crime que pode ser convertido lá. Como é que você me acha? Esse é o... Eu vou ser excluído? Ok, beleza, mas eu já cometi o crime. Aí entra na barreira que a gente comentou. Se você não tem o KYC tradicional, você não tem o nome real. Sim. Você não tem um endereço, você não tem... Sabe que eu sou um humano. Sabe que é um humano, exatamente. Ok, mas é um humano fazendo cagada. Hoje existem formas de você responsabilizar alguém... Porque isso já acontece, né? A pessoa vai lá no... Vou pegar um caso real, vou trazer um caso real que eu judicializei, tá? Uma cliente foi xingada no Google, ela era prestadora de serviço profissional, e um cliente não gostou dela, teve uma inimizade, enfim, foi lá no Google e fez um comentário xingando ela, o serviço dela, e ficou aquilo no Google. Então, o grande problema é tirar aquilo do Google, porque todo mundo que ia buscar lá no Google Maps para ir até o endereço, via aquele comentário e duvidava. Então, tinha um dano para ela ali muito evidente. Além de que eram palavras, assim, chulas, né? E aí, a gente foi buscar quem fez aquela publicação. Primeiro ponto é você pedir ao provedor, que é o Google. O Google nos forneceu o IP, falou, olha, é isso que eu tenho. As informações aqui são falsas e é isso que eu tenho. Com base no Marco Civil da Internet, que é o que eu acabei de dizer que o direito ele vai sempre tentar apontar para alguém, ele responsabiliza depois o provedor que traz a internet para você, porque ele te dá o IP, da onde veio aquela publicação. E ele depois dá para onde veio, onde que está o modem dessa internet. E foi para uma universidade aqui de Curitiba. Então, alguém acessou na universidade, entrou lá com nomes falsos, fez um perfil falso e xingou. A universidade não conseguiu provar quem fez o login naquele computador, ela teve que indenizar. Então, assim, esses casos em que a gente não chega no nome, o direito vai lá e tenta... Então, olha, você vai ter que exigir hotel, você não tem que pôr o quarto e o sobrenome, geralmente, porque lá no cadastro tem um link ao teu nome. Se você entrar no teu quarto, fazer algum crime digital pela internet do hotel, eles te encontram. Então, é uma forma de você responsabilizar. Mas então você veja que a gente acabou de achar um caminho perfeito para você ferrar todo mundo, né? Porque, veja, você nunca vai me achar pela íris só. Entendeu? Tipo, porque não tem meus dados. No mundo real, na vida real, no mundo vai encontrar. Nesse formato, você vai me achar, você vai achar um IP. Se eu fizer exatamente o movimento que já foi feito ali, agora eu consigo me esconder muito mais. Porque agora eu posso simplesmente acessar qualquer lugar. É uma íris que acessou de um humano, mas quem vai pagar vai ser a pessoa lá dentro do processo. Né? Sabe qual que é a origem do projeto, Rodrigo? É bancarizar todo mundo. Era para gerar uma democratização ao acesso do mercado financeiro de pessoas que não têm documento. Sim. Lá, sei lá, no interior da África, no interior do Brasil, sei lá, também tem muitos casos, né, de pessoas que não têm documento, não têm RG, não sabe a data que nasceu, né? E aí essa pessoa sem documento não tem acesso a dinheiro, a transações. Então, por que não criar uma identidade mundial pela íris em que eu consigo transacionar? Mas barra no jurídico. Porque vai barrar nisso e vai barrar na questão... E claro, até agora fiquei bem interessado e acho que vale todo mundo até aprofundar um pouco mais para entender. Porque para mim a questão, eu ainda estou preso, e isso acaba ficando preso na questão jurídica. É que a gente vê a ótica dos negócios rodarem ou não. Pode acontecer, né? Por exemplo, cara, e aqui eu já imagino uma porrada de coisas que pode acontecer. Por exemplo, beleza, vamos pegar aí no sistema financeiro... Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro animal, né? Entendeu? Tipo assim, cara, eu vou lá num país isolado qualquer, em desenvolvimento. É o que fizeram. Eles fizeram assim. Você vai lá na África, vem aqui no Brasil, vai na Argentina e começaram a coletar as íris como teste, né? Ainda não operando, coletando as íris e dando o token para você lá, se você quisesse. Hoje, até por curiosidade, eu vi aqui, tá, um token da WLD, que é
é o WorldCoin deles, é R$ 8,30. Então, se você quiser apostar... Esse funciona no mesmo modelo, é um token Ether ali, de né? utilidade, Ether, exatamente. Tipo, token de utilidade tipo Ether da Ethereum, né? Então, seria Isso. a mesma coisa, né? Primeiro, só para explicar, não tem nada a ver diretamente. É o sistema, para o sistema funcionar, o cara gera um token utility que para você poder usar o serviço deles, você precisa comprar esse token. Teoricamente, só quem compra esse token seria pessoas que querem usar o sistema. Como no caso do Ether, ele pode sair por um market maker qualquer, ele vai para o varejo, porque as pessoas acabam esperando que o número de uso aumente e aquele token valorize ou desvalorize. Eu vejo assim, Rodrigo, até para talvez concluir essa crítica que você trouxe, que eu acho bem importante, né? Então tá, eu tenho o problema do KYC, que eu não supero, né? É uma exigência legal, enquanto existir a lei eu tenho que cumprir, então para negócios que exigem KYC eu não consigo usar a WorldCoin, a princípio, né? Talvez pudesse usar como uma camada e lá no fim eu tenho sim os dados, a empresa exige e eu consigo responsabilizar alguém, pode ser, né? Mas projetos que não exijam talvez uma transação financeira, não exija uma necessidade, vamos supor, de eu ter os dados aqui pessoais para responsabilização civil, eu posso pensar numa estratégia de votação, né? Eu posso ter uma estratégia de usar o WorldCoin, usar o World ID para votar em alguma destinação de algo, né? Ou num projeto. Aí você não xingou ninguém, você não pode ser responsabilidade civilmente, e você não transacionou e não teria lavagem de dinheiro, mas o teu voto, a tua voz seria ouvida digitalmente. É que tudo, eu acho que a parte para mim, fica evidente, embora eu estava, quando você falou lá na questão, né, do uso da íris, me lembrou dos filmes de ação da década de 90, né, que já apontavam lá a íris, né, como a solução, e o cara arrancava o olho do cara, era muito... O cara arrancava o olho e botava como se fosse um pirulito, né, como se a corda não fosse esvaziar, né, mas o cara ia lá e fazia. Cara, eu imagino também como que, por exemplo, não pode acontecer esse roubo, né, não de forma tão agressiva como nos filmes da década de 90, mas como que alguém pode roubar esse dado, né? Esse dado, a íris, né, desses aqui, tipo, cara, porque, no fim das contas, é uma possibilidade, né? No Brasil e na Argentina, até trazendo esse dado, teve a suspensão desse escaneamento. Na Argentina está tendo uma investigação sobre isso, porque existe esse risco, né? Você coletando e tendo uma base de dados de íris das pessoas, e se em algum momento outro projeto surge e você tem lá toda essa base, e você pode usar para outro fim, você usou isso só para coletar o dado, e agora que você tem uma base de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas com a íris coletada, para que fim vai ser utilizado? Então, de novo, sempre a coleta de dados ela é delicada, ela é muito... Hoje, as autoridades já se tocaram que isso é dinheiro, né? Há 15, 20 anos, talvez até um pouco mais, eles não tinham se alertado a isso, o potencial que isso geraria de problemas. Mas, assim, trazendo esse caso para o nosso ouvinte para ver que, primeiro, o blockchain tem N utilidades. Essa é uma delas, nova, que a gente trouxe, bem diferente das outras. E tem essas dificuldades, que é a regulamentação, que já exige, já é exigida, né? E em alguns cenários você vê uma solução, mas para outros você sempre vai barrar na lei. Então, você tem que ver, por exemplo, as limitações do KYC que vão impor no teu projeto. Você vai precisar ter um nome lá. Então, a descentralização como um sonho, né, que muita gente tem, ela tem as suas barreiras no mundo real. Porque, claro, por exemplo, você vai usar lá o blockchain para embaralhar todos esses dados, todas essas informações, dentro disso a validação, você, teoricamente, não vai ter, a empresa não teria, né, isso, a gente fala teoricamente, né, dentro disso não teria acesso às informações de base. Mas, de uma maneira geral, você estaria dando o poder de uma forma que vai contra a descentralização, porque você estaria dando poder para uma instituição única, né? E eu acho difícil que isso seja permitido pelos governos, pelos estados, de forma geral, né? Dentro disso, como que o estado perderia esse controle sobre a sua população, sobre o controle, e aí, por exemplo, o sistema judiciário, todo o sistema que se apoia financeiro, como que isso impacta, né? Eu posso estar bem errado, Rodrigo, mas eu apostaria no seguinte no projeto, até porque eu achei
difícil encontrar informação bem prática dele. Eu Sim. achei a mesma coisa em todos os portais, a mesma coisa. Então, essa discussão que a gente teve, ela foi bem à frente. Talvez a gente tenha cometido alguma injustiça com o projeto. Sim. Mas eu diria o seguinte, sabe quando você tem teu login no Gmail lá? E aparece, ou da Apple, logar com a Apple e daí ele cria um e-mail aleatório para não ficarem te mandando spam. Sim. Eu vejo que o Road ID seria mais ou menos essa linha, você teria teu ID e os projetos ou empresas que aceitassem esse Road ID, você entraria. Só que aí entraria a regulamentação KYC, que a gente falou, Sim. nessas empresas que aceitam. Olha, em algum momento, se precisar, você vai... Então, caberia a empresa decidir, vai aceitar só o Road ID ou você vai fazer um KYC seu? Sim, eu acho que é um ponto bem importante. Acho que a gente traz algo para discutir, né? E a gente poder olhar, né? A gente mesmo ali no Forest Token, a gente tem toda uma política de governança pesadíssima de KYC, né? Que a gente está desenvolvendo, até porque a gente trabalha principalmente PJ e aí a gente tem que ter esse cuidado. Mas, com certeza, temos que avançar. Hoje eu fiz o papel aqui de advogado do diabo, que foi só contrapor, e eu acho que a gente pode voltar nesse assunto. O Marcos já está chamando a gente aqui. Vamos, de forma geral, então, pessoal, valeu. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. E se gostaram, compartilhe o Tokenization com um amigo, converse com a gente nas redes sociais e fique por dentro dos próximos episódios. Acesse nossos perfis da Forest Token nas redes sociais, @Forest Token. E até a próxima, galera! Até a próxima!